Boa noite, mulher. Estamos concluindo agora nosso dia 3 de jejum. Graças a Deus estamos aqui unidas, juntas. E eu quero pedir desculpas, porque o meu compromisso é enviar o vídeo todos os dias pela manhã. Então, por consequência, eu gravo os vídeos pela manhã. Porém, hoje eu não mandei o vídeo pela manhã. E eu peço desculpas. E eu estou gravando agora porque eu acabei de chegar no hotel. Eu estava trabalhando até agora, fazendo apresentações, capacitações, eventos. Eu acabei de chegar no hotel e eu estou gravando como minha primeira prioridade. Porque algo muito importante que me serviu de aprendizado, e eu vou compartilhar brevemente essa experiência que eu tive, porque nesse processo que a gente está vivendo, ele é muito desafiador. Vão haver tentações e vão haver distrações. No dia 1 a gente falou sobre a tentação do alimento. Então hoje eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo sobre a tentação da distração. E agora, refletindo mais sobre a palavra de hoje, o texto é justamente sobre isso. Como Deus traz a palavra certa no momento certo. Ontem foi um dia bastante intenso para mim. Eu acordei às 5 da manhã para me preparar para os compromissos. Então trabalhei durante todo o dia. E à noite eu peguei um voo da República Dominicana, de onde eu estava, para Porto Rico, que é onde eu estou hoje e amanhã. E cheguei no hotel em torno de umas 9h30, estava chovendo bastante, eu estava com fome. Cheguei no hotel, um hotel bem simples, não tem restaurante, nem café da manhã. Então eu tentei pedir um iFood, mas a internet do hotel não estava funcionando, e a minha internet do celular não deixava eu pedir o iFood. Então eu fui trabalhar, né? Quando a gente viaja a trabalho, as coisas na fábrica, na empresa, continuam a todo vapor. Então eu consegui concluir tudo, e quando era meia-noite eu fui fazer minha oração e eu falei: Deus, obrigada por esse dia, e eu tô tão feliz que amanhã, no caso hoje, né, eu vou poder acordar com mais calma, vou fazer a minha oração com mais qualidade, porque eu achei que os outros dias talvez eu não me dediquei o quanto eu poderia me dedicar o suficiente. Vou sair para tomar um café, já que aqui no hotel não tem café, vou talvez fazer um exercício aqui no quarto. Não tem academia, mas eu ia fazer um exercício aqui no quarto, que não deu tempo para fazer essa semana ainda. E aí eu tava deitada, meia-noite na cama, e Deus falou assim: filha, grava a palavra hoje. E eu ainda respondi para Deus conversando com ele, porque eu converso com ele, ele é meu amigo. Comece a conversar com Deus mesmo, falar com ele como ele fosse teu amigo, ele vai responder. E aí veio muito nítido na minha mente Deus falando: grava hoje. E eu lembro que eu respondi pra ele: ai Deus, mas amanhã eu vou poder acordar às 6, aí eu vou fazer exercício até às 6h30, das 6h30 às 7h30 eu gravo, depois eu vou tomar um café e eu vou pro cliente, a minha reunião é só às 9. Graças a Deus, vai ser o primeiro dia que eu vou conseguir respirar um pouco. Hoje eu tô muito cansada, eu tô com fome, não tinha comida aqui no hotel. Eu acordei às 4h30 da manhã hoje pra me preparar pra um evento que eu tinha que fazer. Então assim, amanhã eu gravo e faço. E fui dormir. Hoje eu botei o relógio despertar às 6 horas, quando deu 5h50, o pessoal da fábrica me ligou com um problema. Sabe aquele problema, mas aquele problema gigantesco, mas com um problema que fazia anos que eu não tinha um problema tão grande no trabalho. E aí, para eu conseguir resolver esse problema, foi das 5h30 às 8h30 da manhã. E às 8h45 eu tinha que sair. Então, eu tive 15 minutos para me arrumar e poder sair. E eu não gravei a palavra. E Deus tinha me dito ontem. E eu não ouvi. Não respondi ele. Então, vão haver distrações. Aquele tempinho que eu tava ontem, meia-noite a meia-noite e 15, que eu fiquei vendo minhas redes sociais, eu poderia ter gravado a palavra. E não gravei. Mas estou aqui. Isso me serviu de aprendizado. E quando eu comecei a ler a palavra hoje,
quando eu comecei a traduzir do meu livro, que o livro é em inglês, então eu tenho que ir fazendo a tradução, eu falei, uau, a palavra fala justamente sobre isso, sobre ouvir Deus e ser obediente a Ele. E eu não fui obediente. Muitas vezes a gente não é. A gente fala, depois eu faço, depois eu vejo. Lá em casa a gente tem um lema que a gente fala toda hora. Lá em casa que é primeiro o dever, depois o lazer. E, no meu caso, rede social é um lazer. Tem gente que trabalha com rede social e isso é um trabalho, é um dever. No meu caso, não. Eu tenho rede social por um lazer. Não preciso da minha rede social para trabalhar. E aqui, ler a Bíblia não é um dever, mas é a minha prioridade. E aí, aquele tempinho que eu tinha livre, eu dei prioridade ao lazer do que aquilo que era mais importante para mim naquele momento. Então agora vamos para a palavra de hoje. Se Deus quiser, amanhã eu vou mandar a palavra pela manhã. A palavra de hoje, ela tá maravilhosa. Ela fala sobre as muralhas de Jericó. Mulher, vamos para o nosso dia 3 do nosso devocional. Que hoje a gente vai falar sobre as muralhas de Jericó. E para isso a gente precisa lembrar um pouquinho da história de Moisés e de Josué. Quem foi Josué? Possivelmente você já viu falar sobre o cerco de Jericó, sobre as muralhas de Jericó, quando as muralhas são derrubadas. E é isso. E nós vamos entender o que as muralhas de Jericó têm a ver com o nosso jejum. Vamos lembrar um pouquinho de quem foi Moisés. Uma das pessoas mais importantes, a pessoa que ouviu Deus e foi em busca da terra prometida. Foi Moisés que foi a pessoa que Deus conversou para escrever os 10 mandamentos. Então Moisés, ele escreveu os 10 mandamentos que Deus mandou para ele. Então ele foi uma pessoa muito importante para a história. E quem foi Josué? Josué foi assistente e sucessor de Moisés. Lembrando que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento. Então, Josué, ele desempenhou um papel muito importante durante a jornada que os israelitas ficaram no deserto. Os israelitas ficaram por 40 anos no deserto, liderados por Moisés. E Moisés, ele escolheu Josué para ser o seu auxiliar. E o Josué acompanhou Moisés em momentos muito significativos. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e quando, após a morte de Moisés, o Josué, ele foi designado por Deus para liberar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Então Moisés, antes de morrer, ele abençoou Josué, transmitindo a responsabilidade a ele, e ele encorajou Josué também para ele seguir com o povo de Israel de acordo com as instruções de Deus. Então Josué, ele acabou continuando a missão de Moisés e liberou o povo, seguindo as promessas feitas por Deus. Então agora vamos para a palavra. Então agora a gente já sabe quem foi Josué, né? Ele foi pessoa escolhida por Deus para estar junto com o povo israelita que ficaram no deserto e depois em busca da terra prometida. Então vamos começar a palavra. O açúcar, ele é uma fortaleza para muitas pessoas. Será que ele o impede de aproveitar as boas coisas que Deus planejou para você? Talvez com o passar do tempo, seu gosto por doces tenha se transformado em um vício completo. E, infelizmente, nenhum conserto de açúcar pode consertar você.
De fato, quando você dá açúcar, essa função de ele ter um controle sobre a sua vida, você acaba mais aquebrantado. Os muros, eles são espessos demais. Os hábitos, eles são profundamente enraizados. A gente viu ontem sobre o hábito de comer o açúcar desde criança. E o inimigo, ele é muito grande. E a gente já tá viciado. No entanto, toda a escritura, toda a Bíblia, Deus demonstra que ele tem o poder de abrir as portas das prisões e de libertar os cativos. E hoje eu o encorajo de proclamar a vitória de Deus sobre sua vida. A vida antes mesmo de ele ajudá-lo a derrubar a fortaleza do açúcar. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus instruiu os israelitas fazerem quando eles estavam caminhando ao redor das muralhas de Jericó. O que isso quer dizer? Então, Josué, ele estava junto com o povo israelita. E Deus disse para eles irem até Jericó. Jericó era uma cidade, um povo, que ele era todo fechado de muralhas. Esse povo era todo fechado de muralhas. E várias pessoas já tinham tentado entrar e derrubar essas muralhas, mas nunca tinham conseguido. Mas Deus disse para Josué e os israelitas irem até lá, porque isso fazia parte de entrar na terra prometida. Ok? Vamos seguir. Deus instruiu os israelitas a fazerem enquanto marchavam ao redor das muralhas da cidade de Jericó. Essa fortaleza maciça estava no caminho deles, impedindo-os de ir para a terra prometida. Então Deus tinha dito para eles irem para a terra prometida, mas estava esse povo de Jericó com as muralhas e eles não conseguiam entrar na terra prometida. Então, o que Deus falou para eles? Ele falou assim, durante 6 dias, vocês devem caminhar ao redor das muralhas de Jericó. E aí, no 7º dia, vocês têm que caminhar 7 vezes em relação à muralha de Jericó. E sabe o que eles fizeram? Eles foram obedientes. Deus estava testando se eles estavam sendo obedientes e se eles estavam prestando atenção, ouvindo a palavra de Deus. E eles foram lá e fizeram exatamente o que Deus tinha instruído a eles. Depois da 7ª volta ao redor da fortaleza, que eram as muralhas ao redor de Jericó, o Senhor ordenou que todo o povo de Israel gritasse triunfantemente. Eles fizeram isso. E as muralhas caíram. E para que as muralhas caíssem, o povo de Deus teve que primeiro proclamar a vitória. Isso o que significa ser obediente à expectativa fiel de Deus. Aqui diz que muitos estavam desanimados, porque eles achavam que isso não ia dar certo, que eles não iam conseguir chegar na terra prometida, porque tinha que passar por Jericó, Jericó tinha muralha, como é que eles iam conseguir passar? Ninguém nunca tinha conseguido passar. Eles ficaram desanimados. Mas mesmo assim foram obedientes e quando cumpriram o que Deus falou para eles, as muralhas caíram sozinhas, sem ninguém tocar um dedo. Que história emocionante, né? Então agora, a autora do nosso livro, ela nos dá 5 ensinamentos das muralhas desmoronadas de Jericó, que podem ajudá-lo na jornada da escravidão para a liberdade. 1. Acredite que este lugar é sagrado. Está escrito lá em Josué 5:15. Se você quer que o Senhor faça uma obra profunda em sua alma, tire os sapatos e coloque as solas dos seus pés em solo sagrado.
Deus está agindo em você e você pode marchar descalço e acreditando durante esses 40 dias. Legal, né? Eles ficaram 40 anos e a gente vai ficar aqui 40 dias firmes e fortes. Plante seus pés no terreno firme da fé. Peça a Deus que ele lhe diga qual o plano dele para você. Josué 3:7. Deus deu aos israelitas instruções específicas sobre como derrubar a fortaleza, as muralhas de Jericó. Ele fará o mesmo por você se pedir sua ajuda para cada desafio que você enfrentar. Ontem, Deus me falou para gravar o vídeo hoje. E eu falei, não precisa, vai ser o dia que eu tô mais tranquila. Foi o dia que não deu para tomar café, foi o dia que não deu para fazer exercício. Porque eu não segui as instruções, serve de ensinamento. Ouça o Senhor. Tá escrito em Josué 6:2. Vale a pena ler esse livro da Bíblia, né? Deus não é um ser distante ou silencioso. Ele deu a você a palavra viva e ativa, junto com o Espírito vivificante e habitante, para estar em comunhão com o seu povo. O mesmo Deus que salva também fala, portanto, ouça. Permita que o Senhor, que falou de forma clara e bondosa com Josué, fale diretamente ao seu coração. Josué, ele ouviu Deus, levou todo o povo e foi em busca da terra prometida, porque ele foi obediente a Deus. Vamos lá que eu me perdi. Embora sua palavra seja inspirada para todos, ele sussurra para indivíduos de maneira pessoal e amorosa. Para ouvi-lo, você precisa se aquietar e ouvir. Deus quer quebrar muralhas. Mas para isso, ele precisa que você o ouça. Como a liberdade em você, ouvindo ele. Há algo mais que Deus quer que você jejue? Ouça ele. Como eu faço isso? Ouça. Quando eu devo me encontrar para orar com Deus? Ouvindo ele. Quarto ensinamento. Obedeça. Está escrito em Josué 6:8. O antigo hino, tá lá no velho, em Salmos, diz: confie e obedeça, pois não há outra maneira de ser feliz senão confiando e obedecendo. O jejum, ele exige obediência, porque o nosso corpo quer o açúcar, mas a gente tá tentando ser obediente ao propósito que a gente fez, certo? E jejuns prolongados como este exigirão obediência prolongada. É difícil e é fácil justificar, né, coisas pelos quais a gente não quer continuar. Eu sei por experiência própria. No entanto, quando você permanece comprometido em fazer o que Deus lhe disse para fazer, Deus, em seu poder sobrenatural, permite que você derrube as fortalezas em sua vida. Sim, até mesmo a fortaleza do açúcar. O povo de Israel teve que marchar por 7 dias, né, em volta das muralhas de Jericó para experimentar a libertação. Você se comprometeu a 40 dias. Continue marchando em obediência. Grite a vitória antes que as muralhas caiam. Está escrito em Josué 6:22. Gritar a vitória significa acreditar que você vai conseguir. Essa é a sua principal tarefa hoje. Acredite que Deus fará o mesmo por você e vai derrubar as muralhas da sua vida. O mesmo Deus que libertou os cativos pode libertar você hoje. Acredite nele, proclame sua vitória em sua obediência, porque Deus é forte, bom e fiel. E eu desejo a você uma excelente noite e nos vemos amanhã, se Deus quiser.